paz do Senhor Jesus, amém? Nesse momento eu peço a atenção de todos vocês aqui. Nós vamos começar o culto de estudo, de ensino da palavra. Temos também as mensageiras do rei, né, que se reúnem daqui a pouco, assim que Nicole e Luana já estiverem aí. Nós vamos ler aqui Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Interessante que o apóstolo Paulo ele diz aqui à igreja: agora a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A pergunta é: nós somos salvos? Estamos sendo salvos ou seremos salvos? Qual é o entendimento que os irmãos têm? Estamos salvos? Estamos sendo salvos ou seremos salvos? Tem alguma ideia? Somos salvos. Sebastião? Somos salvos. Certo. E se eu disser para vocês que as três afirmações são corretas? Somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aí talvez você fale: mas pastor, agora o senhor deu um nó na minha cabeça. É simples. A salvação ela tem três aspectos, né? E o primeiro aspecto da salvação é a justificação, que está lá em Romanos 5, onde diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uma vez que você aceita Jesus, a Bíblia diz que imediatamente Deus perdoa os seus pecados. Amém, igreja? Imediatamente. Sebastião aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, acreditando no seu sacrifício realizado na cruz do Calvário como suficiente para o perdão dos seus pecados. Naquele momento, Deus perdoa imediatamente os pecados de Sebastião, abona os pecados de Sebastião. Isso chama-se justificação. Quando Deus justifica alguém, Ele livra aquela pessoa da condenação ao inferno. O que o pecado faz? Ele condena você ao inferno, ele te joga no inferno. Por isso toda pessoa que está debaixo do pecado, ela está condenada ao inferno. Mas quando ela aceita Jesus, ela é justificada dos seus pecados imediatamente. Então naquele momento ela recebe a salvação que vem como justificação na sua vida. Ela é justificada dos seus pecados, livre da condenação do inferno. Mas lá em Filipenses 2,12 diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, aqui nesse texto está dizendo que a salvação precisa ser operada, ela precisa ser desenvolvida. Dá a ideia de que é um processo que está em andamento. Isso porque a salvação também é um processo, porque a salvação ela também traz sobre nós a santificação, a regeneração, que é um processo desenvolvido através da santificação. Enquanto que na justificação Deus te livra da condenação ao inferno, na santificação Deus te livra do domínio do pecado. Então, na santificação, que é um processo, Deus está te salvando de você mesmo. Deus está te salvando do caráter corrompido pelo pecado que foi gerado em todos nós. Ou quando você aceita Jesus, você se torna perfeito.
É assim que acontece, irmãos? A gente aceita Jesus e nunca mais erra. Ou erra? Continua errando. Continua errando. Por quê? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser regenerados. E isso é um processo. Isso não acontece da noite pro dia, né? Tem gente que Deus aperfeiçoa mais rápido, tem outros que Deus demora mais a aperfeiçoar, porque esse processo de santificação envolve o ensino da palavra, o aprendizado que vem através da palavra. Por isso Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outras palavras, nós precisamos da palavra de Deus trabalhando no nosso coração, no nosso caráter, limpando a nossa vida, mudando a nossa maneira de pensar, mudando os nossos costumes, os nossos hábitos errados, e nos dando a condição de estarmos cada vez mais próximos da identidade que Deus quer ver em nós, que é a identidade de Cristo em nossas vidas. Então isso é um processo. Então, na justificação nós somos salvos, que foi o que o Ricardo e o Sebastião falaram. Somos salvos. A pessoa aceitou Jesus, se ela morrer 5 minutos depois, ela vai para o céu, porque ela foi justificada dos seus pecados, foi livre da condenação do inferno. Porém, estamos ainda sendo salvos, porque ainda estamos sendo regenerados através da santificação. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? Então, enquanto que a justificação ela te livra da condenação do pecado, a santificação ela te livra do domínio do pecado. Porque o ser humano sem Jesus, ele é dominado pelo pecado. Ele peca e gosta de pecar. Ele peca e gosta de continuar pecando. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, Ele quebra isso na nossa vida e coloca em nós uma repulsa ao pecado, uma rejeição ao pecado. E a gente começa então a lutar contra o pecado na nossa vida. Ainda que a nossa carne goste do pecado, o Espírito de Deus que está em nós não gosta. Começa a trabalhar em nós para que a gente comece a rejeitar o pecado e se afastar do pecado. Mas isso é um processo. E o último estágio da salvação é a glorificação. Que a palavra de Deus diz que quando nós partirmos desse mundo, ou quando nós morrermos fisicamente, ou quando nós formos arrebatados através do advento da volta de Jesus, o que vai acontecer com os nossos corpos, irmãos? Quem morreu, o corpo será ressuscitado, né? E aqueles que não morreram, o corpo será transformado, para que nós possamos ter um corpo semelhante àquele que Cristo adquiriu, né, com a sua ressurreição. Então aqui em 1 aos Coríntios 15 fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E que fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que
que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Amém, igreja? Você já tem um corpo imortal? Então você ainda vai viver o último estágio da salvação. Quando o apóstolo Paulo diz, porque agora a salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, ele está falando desse momento aqui, quando nós partiremos desse mundo, através do arrebatamento da igreja, ou através da nossa morte física. Ele está alertando a igreja, está perto. A nossa salvação, no sentido de recebermos a glorificação, que é o último estágio da salvação, quando nós estaremos para sempre livres da presença do pecado, está se aproximando. Ou seja, nós somos salvos, estamos sendo salvos, mas ainda seremos salvos em relação à glorificação, em relação a recebermos tudo que a salvação nos proporciona. Então tem coisas que nós não recebemos ainda. Os irmãos conseguem entender? Tem coisas que a salvação não te deu ainda. Corpo glorificado, um corpo incorruptível, você não tem isso ainda, você terá. Então isso é futuro, isso é algo que vai acontecer. Não é para agora, é para adiante. Então nesse sentido, você ainda está sendo salvo. Você será salvo quando você receber tudo o que o Senhor prometeu para você. Um corpo incorruptível, um corpo imortal, né? Não mais sujeito à morte, não mais sujeito ao pecado. Tudo isso vai se cumprir. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão corpos glorificados, e aqueles que continuarem vivos quando Jesus voltar serão transformados. Mas de uma maneira ou de outra, todos nós viveremos a mesma realidade, viveremos a glorificação da nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Todos entenderam? Quem entendeu, levanta a mão aí. Glória a Deus. Fique em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que somos gratos por estarmos na Tua casa, aprendendo de Ti na Tua palavra, aprendendo, meu Pai, sobre temas teológicos, temas que nós precisamos compreender acerca da nossa salvação. Deus, nós fomos salvos, estamos sendo salvos através de uma regeneração constante que o Senhor está operando na nossa vida através da palavra e através do Espírito Santo. E seremos salvos, meu Pai, no sentido de recebermos, ó Pai, corpos glorificados, no sentido de recebermos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu através da salvação, a eternidade no céu com o Senhor. Nesse sentido, meu Pai, nós ainda seremos salvos, ainda vivenciaremos essa salvação, ó Deus, porque é uma experiência no futuro, é uma experiência que ainda nós estamos vivenciando hoje, mas cremos que ela é real, cremos que ela já é real e que ela já é uma verdade, uma realidade na nossa vida, Senhor. Pela fé, nós nos apoderamos, ó Deus, dessas situações todas. E agora, Pai, colocamos nas Tuas mãos tudo que estará acontecendo aqui nessa noite, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus, abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Pai, o Teu povo que se reúne aqui nesta noite para Te dar louvor, para Te dar glória, para Te dar adoração. Abra os corações para que todos possam compreender, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra, e todos aqui possam crescer no conhecimento da verdade bíblica, e assim, meu Pai, todos amadurecerem na fé, todos se tornarem mais maduros na fé, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome